O novo FGC vai fazer acabar com esses CDBs que alguns bancos ficam criando com rentabilidades bizarras, rendendo aí 130% do CDI, rendendo 18% ao ano, isso tudo para captar novos clientes e colocar o dinheiro deles em risco, né? Dependendo aí do FGC para caso alguma coisa dê errado. Esse aqui é um dos vídeos mais úteis que eu vou gravar aqui no canal e por conta disso eu tenho quase certeza que o YouTube não vai divulgar muito. Por algum motivo os vídeos que são úteis de verdade não são muito divulgados, mas se você caiu de algum jeito nesse vídeo, sinta-se sortudo, cara, porque nesse vídeo eu vou te ensinar algumas coisas bem práticas que vão te ajudar no longo prazo para escolher novos investimentos. Vamos fazer um resumo bem rápido aqui para entender e relembrar o que é o FGC, o que é o Fundo Garantidor de Crédito. Você investe num CDB, por exemplo, onde a emissora desse título, desse investimento, é uma instituição financeira. Se essa instituição financeira quebrar, duas coisas podem acontecer. A primeira delas é você perder totalmente esse dinheiro. A segunda delas é para caso esse investimento que você escolheu ele tenha a cobertura do FGC. E aí você vai ter o ressarcimento desse seu investimento junto com os rendimentos, desde que não ultrapasse R$250 mil por instituição, por CPF. Você já deve saber dessa informação. Mas o que muita gente acaba esquecendo é que existe um outro limite também, que é o global, de R$1 milhão em todas as instituições que você investe. Ah, Bernardo, então quer dizer que as pessoas que têm muito dinheiro e investem em CDBs, em LCIs e LCAs, com cobertura do FGC, elas acabam ficando descobertas se elas passarem de R$1 milhão, por exemplo, sim. Então se você está no caminho para enriquecer já, cedo ou tarde isso vai acabar acontecendo também. Então se você colocou seu dinheiro no investimento que tem a cobertura do FGC e essa instituição financeira acaba quebrando, o que você precisa fazer na prática para ter esse seu dinheiro de volta no seu bolso? Na prática você não tem que fazer nada. O FGC ele já é acionado automaticamente, todo mundo sabe quando uma instituição financeira acaba declarando falência e muitas vezes até o próprio Banco Central vai acabar fechando as portas de um banco, né? Quando ele percebe que aquela operação já não faz mais sentido e não vai ter um futuro muito bom. E quanto tempo vai levar para você ter esse dinheiro de fato entrando na sua conta, né? Porque uma coisa é você acionar o FGC e outra coisa é as coisas realmente andarem e ser depositado esse valor para você de volta. Pouca gente fala sobre isso, mas se a gente pegar um histórico aqui de outras instituições que acabaram quebrando e o FGC de fato foi acionado, a gente vê que esse tempo ele pode variar bastante. Tem aí o Banco Neon, por exemplo, que levou 14 dias para você conseguir ter o seu dinheiro de volta, mas você também tem o Banco Prosper que demorou 154 dias. Na média isso aí vai levar em torno de 2 meses, né? 57 dias. Só que diferente do que muita gente pensa, o FGC ele não é uma criação do governo e ele nem bancado é pelo governo também. Quem banca esse fundo garantidor de crédito são os próprios bancos que têm essas coberturas em cima dos seus investimentos. Eles basicamente se ajudam, né? Eles pagam uma mensalidade que vão entrar nesse fundo, vão compor e fazer com que ele cresça com o passar do tempo. E aí caso uma dessas instituições quebre, esse fundo todo vai estar à disposição para ajudar. Só que tem muito banco aí que está abusando dessa situação e está dependendo muito do FGC. Você deve ter ouvido aí falar do caso do Banco Master, por exemplo. A gente vai falar bastante desse banco aqui ao longo desse vídeo. Se você já parou para pesquisar algum CDB para investir, você com certeza já se deparou com algum dele, rendendo aí 130% do CDI, já viu até um de 140% do CDI, coisa que outros bancos não acabam oferecendo. Você nunca vai ver um Itaú oferecendo um produto desses. E se ele oferecer, sempre vai ter um limite, né? Que é mais ou menos o que o Nubank acaba fazendo. Eles emitem esses RDBs, que simplificando é como se fosse um CDB, e eles têm um rendimento aí de 120% do CDI, mas você só pode investir até R$10 mil. O Banco Master não tinha isso. Você no mercado secundário conseguia achar taxas até maiores. Só que hoje o próprio FGC ele tem as suas próprias regras para fazerem com que os bancos não fiquem muito dependentes deles. E se ficarem, eles vão precisar pagar mais para compor o fundo. A regra atual é a seguinte: todo mês os bancos vão fazer captações de dinheiro, né? Eles vão oferecer investimentos e as pessoas, os clientes, vão colocar o dinheiro nesses investimentos. O valor que esses bancos têm que depositar no FGC todo mês é o equivalente a 0,0125% de todo esse dinheiro captado através de investimentos com a cobertura do FGC. Ou seja, se o Itaú num dado mês capta um total de R$1 milhão através de investimentos que têm essa cobertura do FGC, eles vão ter que pagar R$125 para dentro do fundo. Desse jeito você consegue até ter uma ideia da quantidade de dinheiro que esses bancos acabam captando. Só que tem um porém, já existe uma regra atualmente que vai fazer com que os bancos paguem mais ainda por mês caso eles fiquem muito dependentes do FGC. Se num mês tudo que um banco conseguiu captar através de investimentos que têm a cobertura do FGC ultrapassar 75% da captação total que ele fez, com investimentos também que não têm a cobertura do FGC, isso significa que o banco está muito dependente desse fundo garantidor. E ele vai ter que pagar agora uma taxa a mais de 0,01% em cima do que excedeu esse percentual, acima de 75%. Só que a conclusão que chegaram é que essas regras atuais do FGC não são suficientes para você evitar com que alguns bancos fiquem se aproveitando muito do FGC para criar ativos de renda fixa com rentabilidades muito acima do mercado, no momento que a gente não está
muito tranquilo para conseguir um tipo de rentabilidade desse. Para você pagar essa dívida que você tem com os investidores, você precisa colocar o dinheiro deles em ativos mais arriscados. Ou seja, um banco que faz isso, ele não está colocando só o dele na reta. Não é só o dinheiro do caixa que ele tem que está em jogo. É o dinheiro dos investidores e o dinheiro dos outros bancos também que pagam para o FGC. Porque se ele quebrar, o dinheiro de todos os bancos vai ser usado para pagar os outros investidores por culpa da irresponsabilidade de um único banco. E a nova regra do FGC para evitar que isso vire uma farra de uma vez são duas mudanças nas regras que já existem e a criação de uma nova. A primeira mudança é, ao invés dele pagar uma taxa adicional todo mês, caso a captação de dinheiro dele por investimentos que têm a cobertura do FGC ultrapasse em 75% total, esses 75% vão cair para 60%. Ou seja, o banco precisa ficar muito menos dependente do FGC. E a segunda mudança é, caso esse banco vai pagar, ele ultrapasse os 60%, ele não vai pagar mais 0,01% do que excedeu, ele vai pagar o dobro disso, ele vai pagar 0,02% do excedente, o que vai complementar ainda mais, ou seja, você vai ter menos dependência do FGC e se ele ficar muito dependente, que o critério agora já caiu, vai ter que pagar o dobro do que ele pagava antes. E efetivamente a nova regra do FGC é uma que limita o quanto um banco consegue captar de dinheiro e colocar esse dinheiro nos investimentos que ela quiser. Hoje, com a regra atual, como é que funciona? Você pode ter um banco, uma instituição financeira que tem um patrimônio líquido de 100 milhões de reais e ele simplesmente capte 2 bilhões de reais com investimentos que têm a cobertura do FGC. Se ele conseguiu captar muito dinheiro, é muito provavelmente porque esse investimento está prometendo um grande retorno para os investidores também. Então, para honrar essa dívida, ele com certeza vai pegar esses 2 bilhões e investir em ativos de risco mesmo. Ele vai arriscar esse dinheiro, o que pode fazer com que ele consiga honrar com os compromissos e quebre. E o rombo que vai ser criado vai impactar muito mais o próprio fundo garantidor de crédito do que a instituição, né? Ela tem ali 100 milhões de reais de patrimônio líquido, mas tem 2 bilhões para pagar. Com a nova regra, as instituições financeiras elas só podem captar e investir aonde quiserem em até 10 vezes o seu patrimônio líquido. Então, se um banco, uma instituição tem 100 milhões de reais de patrimônio líquido, eles podem captar até 1 milhão de reais e investir aonde quiser esse dinheiro, só que se ultrapassar esse valor, eles vão ter que aplicar apenas em títulos públicos, ou seja, nos títulos mais seguros que a gente tem no país. O resultado disso é que muitos bancos vão agora começar a adotar uma postura mais conservadora, principalmente os bancos mais pequenos, os mais novos, que muita gente não conhece, que tinham uma postura mais agressiva para conseguir captar novos clientes. Então, além do FGC ficar mais blindado, o que é realmente bom para você que investe numa instituição que é responsável, que ela não está tentando captar novos clientes e te colocando em risco por isso, né? Prometendo ganhos astronômicos num mercado que não está muito fácil de você bater a taxa CDI, cara, está em 15%. E caso alguma coisa venha a acontecer, você de fato vai estar protegido, vai ter dinheiro suficiente ali para te proteger, proteger todo mundo que está aplicado. Inclusive, falando em quanto dinheiro tem dentro do FGC, eu já cheguei a ouvir alguns boatos falando que se o Banco Master quebrar, não vai ter dinheiro suficiente nesse fundo garantidor para pagar todo mundo. Então eu vou te mostrar na prática como é que você consegue checar quanto dinheiro tem hoje dentro do fundo garantidor de crédito. Dentro do site oficial da FGC, a gente tem a aba Outras Informações, Publicações e Estatísticas, e a gente consegue acessar o balanço mensal desse fundo. Eu não vou entrar em detalhes aqui de todos esses números, mas basicamente o número que você está procurando é esse aqui, ó, dentro de patrimônio social. Hoje o FGC tem 155 bilhões e com esse número você consegue saber se você está protegido ou não caso uma instituição quebre. Inclusive eu vou fazer aqui agora do Banco Master com vocês. Para a gente chegar num valor aproximado aqui, a gente vai fazer uma regrinha de 3, eu vou te mostrar todos os valores que a gente vai usar, mas que vai te dizer quanto que vai sair do FGC para pagar as dívidas, por exemplo, caso o Banco Master quebre. Ainda na aba Publicações e Estatísticas, a gente tem aqui vários números interessantes para a gente. Os mais interessantes vão ser esses dois primeiros, o valor elegível à garantia e o valor coberto pela garantia. Esse valor aqui da esquerda está te dizendo qual o valor total de aplicações feitas e investimentos que tem a proteção do FGC, que atualmente está em 5.300 bilhões de reais, que é o equivalente a 5,3 trilhões. Esse número está te dizendo que, se todas as instituições financeiras quebrarem ao mesmo tempo, teria um rombo aí de 5,3 trilhões de reais, que é muito improvável de acontecer. Só que nele a gente está considerando as pessoas que investiram mais de 250 mil reais no investimento ou até as que ultrapassaram aquele 1 milhão de reais no limite global que eu te expliquei no início do vídeo. Na prática, se tudo quebrar, o FGC não vai ter que pagar esses 5 trilhões de reais, porque vão ter justamente essas pessoas que ultrapassaram dos limites. Na prática, ele vai ter que pagar quanto? É justamente esse segundo número, o valor total coberto pela garantia, que é de 2 trilhões de reais, 2,6 para ser mais preciso. Então vamos guardar esses dados para a gente poder fazer a nossa regra de 3. Do FGC, então, a gente tem um valor total elegível
de 5,3 trilhões de reais e um total efetivamente coberto de 5,6 trilhões. Eu estou colocando em bilhões aqui só para facilitar a nossa conta. Agora a gente precisa descobrir qual o valor elegível que o Banco Master já captou também. E esse dado a gente tem divulgado. Eu achei uma pesquisa recente que aponta que o Banco Master ele tem um total próximo de 62 bilhões de reais em depósitos elegíveis à cobertura do FGC, não são efetivamente cobertos. E o que a gente quer descobrir é justamente esse valor coberto aqui. Então a gente vai fazer essa regra de 3. 5.300 está para 2.603, assim como 62,2 está para X. E se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar numa proporção de 30,6 bilhões de reais que teriam que sair do FGC caso o Banco Master quebrasse. Se a gente lembrar daquele nosso número lá atrás, o FGC hoje ele tem 155 bilhões. Então a gente está dizendo que se o Banco Master quebrar, ele vai basicamente usar quase 1/3 do que o FGC tem disponível, que ainda assim é um rombo muito grande. Então hoje você entendeu quais são as novas regras do FGC para os bancos conseguirem ter a cobertura desse fundo garantidor, e porque muito provavelmente, quase certeza, você não vai mais ver esses CDBs com rentabilidades muito acima do mercado, prometendo ganhos, principalmente em momentos difíceis da economia que nem a gente está passando hoje. E além disso, agora você sabe como checar o FGC por conta própria, quanto ele tem em caixa, e como verificar caso uma instituição quebre, quanto que isso realmente sairia do FGC, se ele tem capacidade de cobrir todo mundo ou se você estaria em perigo. Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, a única coisa que eu te peço é para você considerar deixar um gostei aqui e se inscrever no canal. Eu vou saber que esse vídeo aqui realmente correspondeu e está ajudando muita gente. E eu vou deixar 2 vídeos aqui para você assistir que o YouTube está te recomendando, baseado no que você tem aprendido, no que você tem pesquisado, que com certeza vão te ajudar tanto quanto esse vídeo. Forte abraço e tamo junto!